Oi gente, meu nome é Natália. Hoje eu vim aqui trazer um pouquinho da minha história, de algumas experiências que eu vivi, coisas que aconteceram na minha vida e que me fizeram chegar onde eu tô hoje. E eu tô num lugar muito especial para mim, é um jardim muito bonito em que eu consigo me conectar com Deus. A natureza sempre foi uma expressão de Deus na minha vida, então esse lugar é muito especial para mim. E eu queria ler com vocês um versículo que marcou a minha história e para começar esse vídeo eu queria ler ele. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo fala muito sobre quem eu sou, sobre o que eu vivi, sobre o que Deus é para mim. Hoje eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu nasci nesse meio cristão, meus pais são cristãos desde que eu nasci, pastores praticamente a minha vida inteira. E eu nasci em Florianópolis, os meus pais estavam no processo de início de uma igreja lá, e então eu já sempre estive nesse meio. As lembranças que eu tenho de infância são músicas cristãs, amizades que eu tinha na igreja. Essas foram coisas que marcaram a minha vida, eu sempre estive nesse meio. Então, os meus pais foram enviados para serem pastores em Balneário Camboriú, quando eu tinha mais ou menos 5 anos. E a gente veio para cá, eles começaram uma igreja e eu sempre estive nesse meio, cercado de pessoas cristãs, estudando em escolas cristãs, ouvindo em casa músicas cristãs, filmes cristãos, os meus pais sempre falando sobre Jesus, sobre Bíblia, o contexto de igreja. Eu fui criada nesse meio. As minhas memórias de infância são essas. Tem muitas coisas que eu vejo as pessoas falando que tinham lembranças de pessoas que eram referências antigamente. Eu nem sei quem são, porque eu realmente fui criada nesse meio. Então eu sempre estive na igreja o tempo inteiro, desde novinha. Era de praticamente segunda a segunda na igreja, e vendo os meus pais viajando para pregar em outras igrejas, sempre conhecendo pessoas nesse meio. E eu não entendia muito bem por que eu estava ali, eu só sabia que aquela era a minha realidade e eu não tinha como fugir daquilo, não existiam outras possibilidades. Até um momento que eu comecei a criar minha personalidade, comecei a entender um pouco mais quem eu era, comecei a questionar um pouco o que eu vivia, o que eu acreditava. Foi o momento que eu entrei na minha pré-adolescência, né? Geralmente é um momento um pouco conturbado, para mim foi muito conturbado. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu comecei a questionar muito a minha crença, a religião, o contexto de igreja. As coisas não estavam mais fazendo tanto sentido. Eu estava me envolvendo com pessoas que não eram mais desse meio cristão, então eu comecei a conhecer outras coisas, comecei a conhecer outros contextos que fugiam do que eu sempre vivi. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu fui perdendo um pouco a vontade de estar na igreja, de estar próximo de pessoas da igreja. Queria estar mais próximo das minhas amizades da escola. Só que eu ainda frequentava a igreja, e com o tempo foi começando a ficar um pouco pesado. Eu não tinha relacionamento com Jesus, eu não lia a palavra, eu não orava, eu não via Deus nas situações da minha vida. Eu simplesmente ia até a igreja por uma imposição e porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que estar na igreja e não existia outra opção. Então o tempo foi passando, isso foi gerando uma frustração enorme dentro de mim. Eu não sentia mais que eu pertencia àquele lugar, eu não me sentia mais parte da comunidade. Aquelas pessoas já não faziam mais sentido na minha caminhada, mas eu ainda estava lá. Então foram passando os anos, eu continuei indo, participando dos ministérios, do grupo de jovens, cheguei a ser líder de célula na época, cheguei a me envolver muito com o Ministério de Louvor e não fazia sentido, eu sentia vergonha de estar participando daquilo, eu ia desmotivada.
Então, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu entrei numa depressão muito forte. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, tinha acabado de conhecer coisas muito diferentes, porque quem está estudando sabe, quando a gente entra no ensino médio, muitas coisas mudam, a forma que as pessoas nos veem mudam também. Então, eu entrei numa depressão, eu ia para a escola, chegava em casa, me trancava no quarto e eu lembro que eu chorava muito, eu não entendia o porquê que eu estava viva, eu era muito revoltada com os meus pais, eu era muito revoltada com o contexto da instituição religiosa, então eu estava bem abalada, assim. Só que eu ainda mantinha uma certa aparência de que estava tudo bem. Então, na escola, eu compartilhava com pouquíssimas pessoas o que eu vivia. E eu lembro que uma vez eu compartilhei com uma pessoa, ela era mais velha. Eu falei, olha, eu acho que eu tô com depressão. E naquela época, já fazia uns 6, 7 anos, não se falava muito disso. Eu lembro que aquela pessoa olhou pra mim e falou que era impossível eu estar com depressão porque eu dava muita risada na escola. E aquilo entrou no meu coração, assim, me destruiu, porque eu comecei a questionar o que eu estava vivendo. Muitas pessoas acabaram colocando um peso sobre mim, que eu era ingrata com a vida que eu tinha, com os pais que eu tinha, com o que Deus havia me dado. E aí eu comecei a questionar tudo na minha vida. Tive um acompanhamento psicológico em que me ajudou por certo momento, mas passou a não fazer tanto sentido depois de um tempo. E eu comecei a entrar nessa depressão até o segundo ano do meu ensino médio. Eu ainda frequentava a comunidade, né, a igreja, e ainda participava de algumas coisas, mas por pura obrigação eu não me sentia bem, eu não fazia sentido na minha cabeça, eu sentia vergonha de estar lá. E aos 16 anos eu conheci uma pessoa e eu comecei a me relacionar com ela, a gente se conheceu na escola, e então eu estava no meu pico de depressão, eu estava muito mal, e foi bem quando eu conheci essa pessoa, a gente começou a se relacionar profundamente, e eu acabei depositando nele todas as minhas angústias. E eu lembro que eu pensava na minha cabeça naquela época, meu Deus, eu estou muito feliz, então eu realmente criei uma dependência emocional muito forte. E com o tempo foi acontecendo alguns problemas e não vou me aprofundar tanto nesse assunto, mas eu acabei vivendo um relacionamento muito abusivo, em que me causou muitos distúrbios de imagem, de autoestima, atrapalhou muitas conquistas minhas, os meus relacionamentos, tanto familiares quanto de amizade, e eu me aprofundei muito nesse relacionamento. Ele durou 3 anos, muito intensos, até um momento em 2018 em que eu não aguentava mais. Eu vi que a depressão não tinha sido curada, eu só tinha substituído e ela havia voltado. Eu estava angustiado, eu estava mal, eu tinha emagrecido, não me enxergava mais como uma boa pessoa. E então eu decidi dentro de mim romper esse relacionamento. Eu cheguei para a pessoa e eu terminei com ela. Na época ninguém acreditou, porque eu realmente tinha uma dependência emocional muito grande. Mas eu consegui me desvincular, assim, da noite pro dia. E então eu pensei que os problemas da minha vida tinham sido solucionados. E aí, mais uma vez, eu depositei as minhas angústias em outra coisa. Então eu comecei a sair muito, eu comecei para muitas festas, eu comecei a beber, usar droga, vivi coisas muito intensas, perdi a noção do que era bom, o que era ruim, e tinha muitas pessoas que tentavam me ajudar, mas eu achava que eu tinha encontrado a felicidade, né? No momento as coisas parecem muito prazerosas, muito legais, só que aos poucos a realidade vem e a gente vê que não é tão bonito, que as festas não são tão legais, porque no fim da noite a gente está sempre sozinho, os relacionamentos não são tão reais, porque quando tu precisa não tem ninguém.
E aí a conta começou a bater de novo e eu comecei de novo a questionar onde está a felicidade, onde está a vida. Não estava num relacionamento, não estava nas festas, não estava nas bebidas. E aí eu comecei a me questionar. Nesse meio tempo eu comecei a ter muitos problemas com a minha família, porque a gente pensava muito diferente, eu não respeitava os princípios, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Então eu saí de casa, eu fui morar com uma amiga minha que me ajudou muito na época. Ela me levou para casa dela porque eu realmente estava perdida, eu não tinha para onde ir, eu só queria fugir da minha realidade. Então ela e a mãe dela me levaram para casa delas, me acolheram, sou muito grata por isso. E nesse meio tempo eu comecei a me relacionar com outra pessoa, isso eu já tinha uns 19 anos. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa e muito rápido eu acabei depositando novamente as minhas angústias. E aí, muito rápido eu fui morar com essa pessoa, com 19 anos eu fui morar com ele, a gente começou um relacionamento muito profundo. Foi uma pessoa que na época me ajudou bastante, mas em algum ponto eu vi que a felicidade também não estava num relacionamento, não estava em morar junto, não estava naquilo, eu não me sentia preenchida. E a gente ia para as festas e saía, e ia em lugares bons, ia em lugares ruins, ia em vários tipos de festas, conhecia várias pessoas e eu nunca me sentia preenchida. Sempre tinha aquele vazio dentro de mim, em que eu chegava no fim de uma festa e eu só me perguntava o que eu tô fazendo da minha vida. Foi muito legal na festa, só que agora eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Então eu lembro que eu tive algumas experiências com Deus nesse meio tempo. Eu lembro um dia que eu estava numa festa que era muito pesada, eram com pessoas perigosas, o contexto era horrível. E eu cheguei no meio daquele lugar e eu falei com Deus, eu falei: Deus, a gente não se fala mais, eu não tenho mais relacionamento contigo, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, eu me sinto sozinha, eu me sinto perdida. E eu lembro que a festa era um lugar que não tinha teto, então eu olhei para cima e eu via muitas estrelas e olhando para o céu, aquilo representou para mim uma esperança de algo que eu poderia viver. E por um breve momento eu vi uma esperança de vida, esperança de futuro, esperança de família, de relacionamento. E eu chorei muito e ninguém entendia e todo mundo tentava falar comigo e eu chorava e só conseguia falar com Deus. E ali eu sei que Ele já estava trabalhando na minha vida. Então foram passando tempo, eu não via mais sentido na faculdade que eu fazia, eu cursava psicologia e não fazia mais sentido para mim naquele momento. Em novembro de 2019, eu estava almoçando com uma família muito especial para mim, que marcou e marca a minha vida. E eu já não sabia mais o que eu estava fazendo da minha vida, eu estava só sobrevivendo, eu já não via sentido no meu relacionamento, nas festas, na minha vida, na faculdade. Então eu estava almoçando com essa família especial e esse homem de Deus acompanhava a minha vida e sabia que eu sempre fui envolvida com projetos sociais. Na faculdade eu sempre gostei de fazer isso. Ele olhou para mim e falou assim: você gostaria de fazer uma missão? E aí eu olhei assim, eu fiquei muito tocada, eu comecei a chorar na hora, porque sempre foi algo que gritou dentro de mim. E eu falei: sim, eu quero. E aí ele falou: você ganhou essa missão para a Amazônia, tudo pago, você não precisa se preocupar com nada, só vai. E aí seria em janeiro, então meio que caiu no esquecimento. De novembro até dezembro eu não acreditei muito que aquilo iria acontecer, mas ok, chegou em dezembro, eu recebi uma mensagem dizendo que estava tudo certo, que eu iria, e aquilo
tocou muito forte no meu coração, porque eu vi que realmente algo que eu sempre sonhei iria se concretizar. Chegou janeiro, eu tava lá em Camburi, no litoral norte de São Paulo, com a minha família. A gente estava passando um tempo de férias antes de eu ir para essa missão. E Deus já estava falando muito forte no meu coração. Eu já estava vendo uma movimentação de algo que estava acontecendo. Eu já não estava conseguindo enxergar as coisas da mesma maneira. Já estava conversando com pessoas que estavam florescendo dentro de mim alguns desejos por me aproximar de Deus. Mas outras vezes já tinha acontecido e eu sentia e logo passava. Não era algo que era forte o suficiente ao ponto de fazer eu mudar a minha vida. Então eu tava lá em Camburi e eu peguei um ônibus de Camburi até a capital de São Paulo para viajar para a Amazônia. E naquele ônibus foi muito forte para mim o momento em que eu me despedi da minha mãe. Ela foi me deixar lá na rodoviária e tem até uma foto que eu vou colocar aqui. E essa foto marcou a minha vida, marcou a vida da minha mãe. Eu tô com a minha malinha saindo da praia e olhando para frente. E essa foto representa realmente tudo que eu deixei para trás, todas as dores, todos os traumas, todas as rejeições, os relacionamentos, as vontades. Eu não sabia, mas aquilo ficou para trás. E eu entrei naquele ônibus representando a minha nova vida, o meu renascimento com Jesus. Mas eu ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo. Só que eu sentia dentro de mim, sabe? Só vai, só entrega. Eu sempre gostei tanto de controlar as coisas na minha vida e naquele momento eu só sentia algo dentro de mim que eu nem sabia que era o Espírito Santo. Mas eu sentia dentro de mim, só vai. Então eu fui, cheguei em São Paulo. Foi uma viagem que levou muitas horas, eu acho que deve ser mais ou menos 2 horas, eu levei quase 8 horas, porque era o pico de temporada. Eu cheguei na capital, fiquei na casa de uma amiga minha para dormir, no outro dia me encontrar com as pessoas da missão e dar início a essa missão, né? Então eu fui, cheguei no aeroporto, eu vi a galera lá e eu comecei a me questionar o que eu tô fazendo aqui. Eu não conheço ninguém, tinham poucas pessoas que eu conhecia, talvez umas 3 pessoas de 70, e eu o tempo inteiro me questionando e com medo do que estava acontecendo, sem entender, eu não conseguia controlar a situação, e eu só fui. A gente pegou o voo, foi para Manaus, e lá a gente chegou no domingo, participou de um culto antes de entrar, né, no Rio Negro para a missão. E eu participei daquele culto e eu lembro que eu sentia muita raiva dentro de mim, porque eu era muito revoltada com a instituição. Eu havia sido muito machucada, então eu não gostava de entrar em igrejas, eu não gostava de participar de cultos. E aquele culto foi horrível, eu fiquei do louvor até o fim do culto sentada de braço cruzado, de cara feia. Eu não queria mais estar lá, só que não tinha volta. E uma amiga muito especial para mim me abraçou e naquele momento meu coração começou a ser quebrantado, porque era como se eu sentisse Deus me abraçando. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo que Deus se manifesta pelas pessoas, através das pessoas. Então quando alguém me abraça é como se Deus estivesse me abraçando, e sem saber de tudo isso eu senti aquilo. E então a gente acabou o culto, a gente começou a organizar. Era uma missão muito grande, de 10 dias, com muitas pessoas. E aí a gente organizando as doações, os kits, tudo que a gente ia para organizar. E ali eu já comecei a me sentir muito bem. E eu lembro que eu fiz uma ligação para algumas pessoas para me despedir, porque eu ficaria 10 dias sem sinal de telefone nenhum, então incomunicável no meio da Amazônia, no meio do Rio da Amazônia. Eu não conseguiria falar com os meus pais, com a pessoa que eu me relacionava. Então eu liguei para me despedir, e naquela hora que eu me despedi de algumas pessoas, começou a não fazer sentido. Eu não entendia por que eu estava me despedindo, o contexto já não fazia mais sentido.
Mas eu me despedi, desliguei meu telefone, comecei a organizar as coisas e a gente foi a caminho do barco em que as 70 pessoas que estavam na missão iriam ficar. A gente permaneceu nesse barco durante 10 dias. Lá a gente fazia nossas refeições, tomava banho, dormia nas redes. Então a gente entrou, era domingo, 1h da manhã, a gente entrou naquele barco, saiu do porto e entrou na Amazônia. Eu lembro que eu olhava pra frente e era só uma escuridão, eu não conseguia enxergar nada na minha frente. A gente entrou com aquele barco e então começaram dias que mudaram a minha história. A gente chegava nas comunidades ribeirinhas de manhã, a gente fazia um devocional antes de sair do barco, a gente separava em equipes de pessoas que iam ajudar no tratamento odontológico, pessoas que iam evangelizar, pessoas que iriam ficar com as crianças, pessoas que iriam cuidar das doações. Então, cada dia eu ficava numa frente diferente. E ali eu comecei ao mesmo tempo que achar incrível tudo que estava acontecendo, achar incrível as pessoas que eu estava conhecendo. Eu estava muito revoltada porque eu não fazia ideia que era uma missão com foco completamente cristão. Então tinham de 3 a 4 devocionais por dia, de manhã, na hora do almoço, antes de dormir. A gente passava praticamente a madrugada inteira orando, lendo a Bíblia, escutando louvores. E aí eu já não sabia mais o que eu estava fazendo ali, porque eu não fazia parte daquele contexto. No primeiro dia a gente estava numa roda e cada um foi se apresentar. E eu lembro que eu fui bem dura nas minhas palavras. Eu falei, olha, eu nasci nesse contexto cristão, eu conheço tudo que vocês estão falando, eu não quero me converter, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer nessa viagem. E aí os dias foram passando e a gente ia nas comunidades e a gente orava pelas pessoas. Eu não orava, né, mas eu via as pessoas orando. Então eu comecei a me sentir tão acolhida por aquelas pessoas. Eu nem sabia, mas eu via Jesus neles. Pessoas que me abraçaram, que não se preocupavam com quem eu era, com títulos que eu carregava, com a história que eu carregava. Eles simplesmente me amaram pelo que eu era. E isso pra mim foi um grande diferencial. Eu via que eles davam risada e eu lembro que eu olhava pra eles e eu tinha uma visão na minha cabeça de que crente era tudo chato, não dava risada, era tudo quadrado. E aí lá eu vi pessoas com opiniões diferentes, com realidades diferentes, pessoas que se vestiam de maneiras diferentes. E aquilo começou a chamar minha atenção. Eu via que eles eram muito felizes entre eles davam risada de tudo, eles faziam piada e eles se abraçavam e eles diziam eu te amo para quem eles nem conheciam. E aquele amor, aquela alegria começou a borbulhar dentro do meu coração e eu falei, meu Deus, eu não conheço essa felicidade e talvez essa felicidade é que eu sempre procurei. Mas ao mesmo tempo muitas coisas passando na minha cabeça, o relacionamento que eu tinha deixado, a vida que eu tinha deixado em Balneário. E eu fui só vivendo, então a gente fazia muitos devocionais e aquilo mexia muito comigo, aqueles tempos simples que a gente tinha com Deus. E aí começaram as visitas nas comunidades ribeirinhas, a gente parava o barco na margem do rio e a gente descia e entrava nas comunidades. Conheci muitas pessoas, comunidades muito carentes, pessoas muito simples, mas que transbordavam tanto amor e que refletiam Jesus. E aquilo começou a mexer comigo, eu tava vendo coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu tava batendo de frente com coisas que eu sempre acreditei. E então ali eu vi que realmente alguma coisa estava acontecendo. E então eu comecei a ver manifestações na natureza, talvez por isso que eu me sinta tão bem em lugares como esse. Foi num lugar parecido com esse que eu entendi quem Jesus era, que eu entendi que ele já havia me amado muito antes de eu escolher amar ele. E a gente chegava nas comunidades e aconteciam tantas coisas que eu ficava, meu Deus, isso não é natural, isso não é comum. Na primeira comunidade que a gente pisou, eu lembro que a gente ficou o dia inteiro na função de cuidar das crianças, as crianças grudavam em mim,
elas ficavam chocadas porque eu era muito diferente do que elas eram acostumadas a ver. E elas me abraçavam e elas olhavam nos meus olhos e falavam: tia, eu te amo. E eu ficava: meu Deus, como assim? Ela tá dizendo que me ama. E hoje eu entendo que era o próprio Jesus olhando nos meus olhos e dizendo que me amava através das criancinhas, da pureza de uma criança. E nesse primeiro dia a gente ficou o dia inteiro na missão, a gente fez as ações, fez os tratamentos odontológicos que tinham, as prestações de serviço de saúde. E no fim do dia a gente estava saindo e eu vou tentar deixar uma foto também porque é muito forte, mas a gente olhou para o céu e não tinha chovido, não tinha dado sol com chuva. A gente olhou para o céu e bem na nossa frente tinha um arco-íris enorme. E era como se o arco-íris tivesse nascido ali na Amazônia. Eu lembro que a gente brincou e falou: acho que aqui é onde Deus mora, eu acho que aqui é onde o arco-íris começa, porque era como se estivesse na nossa frente. E ali, mesmo sem entender muita coisa, Deus falou no meu coração que aquela era realmente a marca da aliança. Eu sabia que o arco-íris representava uma marca de aliança, mas eu não fazia tanto sentido para mim, e naquele momento fez sentido, uma aliança sendo construída. E aí os dias foram muito intensos, aconteceram muitas coisas que seria impossível falar tudo nesse vídeo, mas tem 3 situações que aconteceram e que foram pontuais para esse momento da minha vida, que foi esse primeiro contato com a comunidade. A segunda situação, eu lembro que a gente chegou numa comunidade no meio do nada, sem energia elétrica, e tinha um grupo de missionários do mundo inteiro, tinha gente da Alemanha, gente da Nova Zelândia, pessoas do mundo inteiro que nem falavam português. E foi muito forte a gente estar no mesmo lugar, no meio do nada, sem energia elétrica, sem contato com o mundo normal. E aí no fim do dia a gente estava dentro do rio, sem luz, todo mundo abraçado e a gente cantando louvores, cada um na sua língua. E aquele momento foi muito forte para mim, porque Deus começou a falar muito no meu coração que Ele pega alguém da Alemanha para falar comigo, Ele pega alguém da Nova Zelândia para falar comigo, Ele me leva para a Amazônia se for necessário para falar comigo. E foi muito especial esse momento. E para chegar já no fim, a última experiência foi na comunidade Nova Aliança, e sempre tinham batismos no fim do dia. E naquele momento nosso líder chamou as pessoas que queriam se batizar, né? Ele batizava as pessoas da comunidade, os ribeirinhos, e naquele momento Deus falou comigo que ali a nova aliança estava sendo criada e que era o momento de eu tomar uma decisão na minha vida. Então eu falei: eu quero me batizar. E ninguém entendeu o que estava acontecendo, nem eu, mas eu só senti muito forte no meu coração de fazer aquilo. E então eu me batizei. Eu tenho um vídeo desse batismo no meu IGTV, para quem quiser ver, mas foi um momento muito forte. E ali eu vi que não tinha mais como voltar atrás, que eu tinha entendido a poderosa e ao mesmo tempo simples graça de Jesus na minha vida. Eu tinha entendido esse amor que pode me tirar de um lugar e levar para um lugar muito distante, só para ali eu conseguir enxergar o amor dele, porque ele estava na festa, ele estava em Balneário, ele estava na Amazônia, mas só naquele lugar que eu consegui enxergar ele. E então eu me batizei e eu lembro que estava chegando nos dias finais. A gente chegou numa comunidade que tinha sinal de telefone, eu consegui fazer uma ligação para algumas pessoas que estavam em Balneário, e eu lembro que quando eu fiz aquelas ligações foi muito estranho, porque eu sentia que eu nunca tinha vivido aquilo, aquela não era a minha vida. Naquele momento eu decidi: eu não vou mais ter a vida que eu tinha. E aí os 10 dias acabaram, eu cheguei em Balneário e no dia 21 de janeiro foi o dia que eu cheguei. Agora vai fazer um ano
desse dia, vai ser o dia que eu vou postar esse vídeo. Mas eu cheguei em Balneário e eu decidi abrir mão das coisas que não faziam mais sentido pra mim. No mesmo dia eu terminei um relacionamento, eu parei de fazer coisas que não faziam mais sentido pra mim, eu me isolei de algumas coisas e Deus o tempo inteiro me falava: filha, meu amor não é condicional, tu não é obrigada a largar as coisas pra me ter, você pode ter essas coisas e me ter, só que essa é uma decisão sua sobre a sua vida, sobre como você vai viver. Eu vou estar aqui, mas como você vai viver a sua vida é uma escolha sua. E então ali eu entendi que não era por força, que não era por obrigação, que não era por imposição, e aí tudo começou a fazer sentido. Por livre e espontânea vontade, eu abri mão das coisas que me faziam mal, das pessoas que me faziam mal, das situações que me faziam mal, e eu tive um momento muito lindo com Deus. Foi um momento de muita solitude, não foi um momento de solidão porque ele não doía, foi um momento de solitude em que eu pude ficar um tempo me conhecendo quem Jesus era na minha vida, me aproximando da minha família, me aproximando de pessoas que sempre estiveram do meu lado e eu não enxergava. E aí começou o meu processo de entender quem Jesus realmente era. Ele me curou de muitos traumas de relacionamentos com a instituição, ele colocou amor pelas pessoas da igreja, ele colocou amor pela obra, e então começou a minha vida com Deus. Eu me aprofundei muito, eu sempre fui muito intensa nas minhas decisões, nas minhas escolhas, então eu me aprofundei, né, no conhecimento de Jesus, no entendimento de Jesus, e não mais numa religião, não mais na instituição. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu comecei a servir em vários ministérios, eu comecei a fazer várias coisas que envolviam a instituição. Na verdade, eu tive um tempo com Deus, de intimidade, de relacionamento, e a partir desse relacionamento eu fui conseguindo amar as coisas que envolviam ele. E a partir de então eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Nesse meio tempo eu reencontrei o grande amor da minha vida, é a pessoa que eu vou casar, que inclusive está aí atrás me ajudando, sempre me apoiando. E Deus me deu vida, Deus me deu amor, Deus me deu alegria, me deu esperança, expectativa de um futuro, fez a minha futura família fazer sentido, fez os meus sonhos ficarem tão fáceis de conquistar, porque eu sei que não é mais por mim, não é pelo quanto que eu vou trabalhar para conquistar ou pelo tanto que eu vou estudar para conquistar, mas é porque eu sei que o favor de Deus está sobre a minha vida, a graça de Deus está sobre a minha vida, e hoje com esse entendimento eu sei que eu posso viver feliz, viver livre de padrões, de imposições. Eu posso viver um relacionamento muito além do que eu sempre sonhei, um relacionamento que foi usado para curar traumas. Deus colocou na minha vida um grande homem que me mostra como eu tenho que ser valorizada, o respeito que eu mereço. Deus colocou no meu coração amor pela comunhão com as pessoas da igreja, amor por servir a igreja, colocou no meu coração prazer em estar com a minha família, colocou alegria de vida, colocou alegria em simplesmente estar num parque, olhando para a natureza e vendo que aqui Jesus está. Jesus, na verdade, está em tudo, em todas as coisas que eu olho. E se eu posso passar alguma mensagem nesse vídeo, que eu sei que vai tocar no coração de muitas pessoas que passam o que eu passei antes, é que existe sim alegria em Jesus. Na verdade, a alegria verdadeira está em Jesus. Fora dele não tem como ser feliz, não tem como se sentir pleno, não tem como se sentir uma pessoa de sucesso, porque tudo isso a gente encontra no amor de Jesus. E era isso que eu tinha para falar. Mais pra frente talvez eu seja um pouco mais específica em algumas situações, mas essa é a minha história e eu sou muito grata por tudo que eu vivo. Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. Não existe, eu acho que ninguém mais feliz que eu, porque eu tenho alegria pura, alegria verdadeira. E para encerrar eu queria só fazer uma oração, e eu espero do fundo do meu coração que as pessoas que precisarem ouvir isso, elas recebam de uma maneira
leve e entendam que Jesus não é uma religião, Jesus não é uma placa de igreja, Jesus não é um título, Jesus é Jesus, Jesus é vida e Jesus é amor. E alguém que só quer estar dentro de você todos os momentos da sua vida e não alguém que você encontra num domingo quando vai na igreja. É alguém que acorda e dorme com você. Paizinho, muito obrigada por essa oportunidade de poder falar de Ti, falar da Tua graça, do Teu favor. Obrigada, Pai, porque eu sei que a minha história vai servir como um canal de cura para muitas pessoas, para muitas meninas. E eu só te peço uma coisa, Pai, toca no coração de quem precisa ser tocado e mostra que contigo todas as coisas são possíveis, que você faz muito além do que a gente sonha e que a Tua graça, ela pode transbordar ao ponto de nada da vida passada fazer sentido, porque a partir do momento que eu ressuscito contigo, tudo fica para trás, tudo se faz novo, e onde o pecado abundou, a Tua graça abundou muito mais. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom, porque Tu és um Pai de amor e Tu estás presente em todos os momentos. Amém. Tchau!